Enfim, o último dia da segunda fase. Vamos conversar com o professor Billy Malaquias, de Geografia do cursinho da Poli, para falar um pouco desse bloco de questões. Vamos comentar algumas das questões que estavam no bloco de Geografia e que, dependendo do curso que você escolheu, pode ter caído para você. Obrigado, professor Billy, mais uma vez, mais um dia aqui com a gente. É o último agora. Obrigado a você. Professor, o que o senhor achou, em geral, desse bloco de Geografia, tanto em relação à dificuldade, como em relação aos temas que foram abordados? Bom, eu acho que, de um modo geral, a FUVEST ela manteve, em termos de tema, aquilo que é tradicional. Foi uma prova tradicional da FUVEST, com a mudança, já verificada ontem, de tentar se aproximar de um modelo de prova que tem sido desenvolvido pelo Enem. Então, ela é uma prova que a gente pode considerar de nível médio para difícil, não porque os temas apresentados fossem difíceis, mas porque ela acaba sendo detalhista em determinados aspectos. Então, isso traz alguns elementos que podem ser complicadores para os estudantes de uma forma geral. Boa parte, alguns dos conceitos que foram apresentados, muitos deles ainda não foram incorporados pelos materiais didáticos aí tradicionais. Entendi. Principalmente em relação a essa interdisciplinaridade? Eu acho que o emprego de alguns conceitos, como, por exemplo, o conceito de janela demográfica, que é o que tem na primeira questão, é um conceito que vem sendo desenvolvido e trabalhado pela ONU, mas que ainda não está devidamente incorporado nas diretrizes, enfim. Pelos materiais didáticos, entendeu? Então, isso exigia que o aluno fizesse como aquilo que a gente recomenda, né, que ele fizesse, além das leituras, que são as leituras do material didático disponível, que eles olhassem para o seu entorno, né, para aquilo que está sendo discutido entre os temas clássicos. Então, de uma forma geral, eu estou dizendo que a prova é tradicional porque ela apresentou questões de geografia física, apresentou questões de população, apresentou questões de geopolítica, né, e trouxe temas de natureza de ordem ambiental. Vou falar com a Bruna Torres, que está prestando letras, foi para a segunda fase na USP, né, e ela contou para a gente que na Unesp ela prestou para a História. Bruna, tudo bem? Boa tarde, você está me ouvindo? Tô ouvindo, só não tô vendo, mas tô ouvindo. Tá bom, Mas a gente tá te vendo, viu, Bruna? Já é algo bom. Que bom, né? Ô, Bruna, deixa eu te perguntar, você achou a prova boa, achou fácil? Como você entende que foi o seu desempenho? Eu acho que eu fui bem em geografia, porque já era o que eu tava esperando, né? Era aquilo mesmo, não teve muita surpresa. Tirando a questão da Coreia, que eu acho que foi a melhor questão da prova inteira, porque todo mundo sabia essa questão, né? Agora, quanto à prova de História, eu achei que ela foi um pouquinho difícil, mas a prova de Geografia foi mais fácil. Legal. Você tem alguma pergunta aqui, professor Billy, em relação a você até citou essa questão da Coreia aí? Não, da Coreia eu achei relativamente fácil. Eu tenho uma pergunta sobre uma questão que fala sobre a União Europeia e a Índia, sobre o país insular, que é a questão a B. Billy, comente um pouco sobre essa questão aí, para tirar essas dúvidas que a Bruna ficou e talvez outras pessoas estão acompanhando com a gente. Quando a gente olha para essa questão, é uma questão também clássica, né? Esse foi um dado positivo, acho que também desse vestibular, relacionado às questões de geografia, porque quase todas elas trouxeram ilustrações. Então, olhando para essas ilustrações, os estudantes poderiam alcançar algumas respostas. Então, é um gráfico que procura estabelecer uma relação entre população e produto nacional bruto. E aí, uma comparação entre esses dois elementos, olhando para a União Europeia e olhando para a Índia. Então, quando a gente olha para o gráfico, a gente percebe que a população na União Europeia é bem menor do que a população na Índia. Entretanto, o produto nacional bruto na União Europeia é superior ao produto nacional bruto na Índia. A consequência disso
é que as políticas dos governos na União Europeia podem se dirigir mais às questões sociais do que na Índia, em que a gente tem uma superpopulação. Então, quando a gente olha para isso, a relação direta que a gente pode ter é que existe um produto maior bruto para um menor número de pessoas, a ser distribuído, dividido a menor número de pessoas na União Europeia. E na Índia a gente tem uma relação inversamente proporcional a essa. A questão B o item B dessa questão era relativamente simples, porque pedia para que fosse indicado um país e dá a dica de ser um país insular. Sim. Então, aí no continente asiático, o país que mais se assemelha à União Europeia em dados econômicos e populacionais, em termos de comportamento demográfico, é o Japão, que seria a resposta correta.